Com Maria, escolhidos, enviados em missão. Com Maria, escolhidos, enviados em missão. Com Maria, escolhidos e enviados em missão. Querido irmão, querida irmã, queridos sacerdotes, colegas que estão concelebrando aqui com a gente esta novena, momento tão bonito e tão bom ver cada um de vocês participando desta novena solene, preparando o coração para a grande festa desta Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, Aparecida para nós há mais de 300 anos e cuidando de nós com muito carinho. Quando entrou o carro andor trazendo Nossa Senhora, duas mãos abertas simbolizavam o acolhimento que temos dessa Mãe querida em nosso coração. Nós a acolhemos. Simbolizavam também essas nossas mãos que constantemente se erguem para Nossa Senhora, para dizer para ela: está faltando vinho na minha vida, está faltando sabor. E ela sempre atende o nosso pedido. Mas essas mãos abertas do carro andor significam também que a gente tem que aprender a escutar com gestos concretos, com as mãos, os clamores do nosso povo. Maria, missionária, aquela que nos ajuda a escutar os clamores do nosso povo. E quando nós falamos, querido irmão, querida irmã, em missionário, em missionária, a primeira atitude do verdadeiro missionário é sempre escutar, estar atento, ter percepção para os clamores que brotam do coração do meu irmão, do meu vizinho, de alguém da minha família, do coração do meu bairro, da minha comunidade, do coração da minha cidade, do coração desse país e do mundo. Há clamores contínuos. Nós podemos ser surdos, insensíveis, indiferentes, ou então, como Nossa Senhora, estar atentos. E não apenas ouvir, mas abrir as mãos e ir ao encontro. Ouvir os clamores do povo. Quando nós abrimos a Bíblia lá no Êxodo, já encontramos Deus convocando Moisés para que ele vá arrancar o seu povo da escravidão do Egito. E Deus diz a Moisés: eu ouvi os clamores do meu povo por causa dos seus opressores. E acontece toda a saga do êxodo, da libertação daquele povo de Israel, esse povo do nosso primeiro testamento e que preparou o caminho para a vinda de Jesus. No evangelho que nós ouvimos, querido irmão, querida irmã, é impressionante essa sensibilidade, esta escuta, esta percepção de Maria no meio daquela festa, e de repente ela percebe que há um clamor, a festa pode se estragar, está faltando vinho. E ela não apenas se preocupa, ela mais do que preocupar-se, ela vai ao encontro do filho para interceder. Ela intercede, e nessa intercessão é tamanha a sua confiança, que ela já avisa aos serventes: façam tudo o que meu filho lhes disser. E acontece o primeiro milagre de Jesus. Um vinho que simbolizava também a própria presença de Jesus, aquele que veio dar sabor à nossa vida. Um vinho que simbolizava também a vida em abundância que Ele quer distribuir a todas as pessoas, a todos os povos. Um vinho que significa amor, união, alegria, gosto de viver. E essa intercessão de Maria Santíssima, ela se prolonga na história do cristianismo. Entre tantas aparições de Nossa Senhora, vejam vocês
Nossa Senhora de Guadalupe. Os nativos, oprimidos pelos invasores europeus, sem possibilidade alguma de se libertar de tudo aquilo, e de repente Maria aparece, é um indígena, São João Diego, e diz para ele, que representava todo o seu povo oprimido: não tenha medo, eu guardo você nas dobras do meu manto. E até hoje ela é a senhora padroeira da América Latina, não só do México. Ela cuida de cada um de nós, guardando-nos nas dobras do seu manto. Nossa Senhora Aparecida, quando é pescada pelos 3 pescadores, a situação desses homens, com exigências imensas por parte das autoridades, angustiados, e ao mesmo tempo, num país que ainda poucos eram cidadãos e cidadãs, num país em que a escravidão tomava conta de tantos e tantos seres humanos, arrancados de suas famílias, de suas tribos, para trabalhar como escravo no Brasil. Pois bem, ela faz questão de ser pescada por 3 pescadores, quebrada. Ela faz questão de ser pescada, não mais com aquelas cores bonitas de uma imagem barroca, mas com a cor negra. Por quê? Ela estava percebendo, ouvindo, escutando os clamores desse povo. É essa pequenina imagem. Aí está Nossa Senhora, que surgiu para ser um sinal de esperança, não somente para os 3 pescadores, não somente para toda a raça negra, mas ela vem para ser a nossa intercessora ao longo de séculos e séculos. É a ela que nós recorremos. É exatamente essa pequenina imagem que os 3 pescadores jamais poderiam imaginar iria habitar essa imensa basílica, para que milhares e milhões de pessoas venham aqui colocar a sua súplica, pedir a sua intercessão. E hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vivemos ainda uma situação de clamor do povo indígena, primeira nação brasileira, que foi acuada, em boa parte exterminada, e que até hoje sofre por não ter seus direitos de sobrevivência respeitados. Clamor de todos aqueles que migraram para a Amazônia para viver de uma forma sustentável as riquezas de toda aquela floresta, e que também vão sendo gradativamente acuados pelos gananciosos do mundo atual. E Nossa Senhora olha para tudo isso com preocupação, tanto assim que inspirou o nosso Papa Francisco a convocar um sínodo para a Amazônia. Façam aquilo que meu filho lhes disser. É o que ela pede a mim, ela pede a você. E quando olhamos ainda que nós vivemos uma situação imensa de tantos desempregados, milhões, subempregados, pessoas escravizadas, querido irmão, querida irmã, os faraós ainda não morreram. Eles se sucederam no decorrer dos séculos. E nós não queremos viver num Egito, nós não queremos viver como escravos, e muito menos desejamos que outros sejam escravos. Mas Nossa Senhora olha também para a sua pequena necessidade, para aquilo que preocupa o seu coração, para as dificuldades da sua família, para alguém que está desempregado, doente, para alguém que foi injustiçado, traído. Ela está aí, ela escuta, ela se sensibiliza, e ela estende as suas mãos. E quando não estende, ela está ali de mãos postas, intercedendo por você, intercedendo por mim. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora nos ensina a ser missionário. E ela pede, querido irmão, querida irmã, que cada um de nós, batizado, escolhido, enviado como missionário, que a gente saiba escutar. Que a gente jamais seja surdo e indiferente. Que a gente tenha essa sensibilidade do coração
E não somente eu escuto os clamores de alguém que está doente, de alguém que sofre, de uma floresta amazônica, de um povo que sofre, mas que eu também saiba me solidarizar, estender as mãos, na medida do que eu posso, a partir até mesmo da minha mentalidade, do meu modo de pensar, que eu jamais me coloque em favor daqueles que oprimem, daqueles que exploram, daqueles que são gananciosos. Se eu sou de Jesus Cristo, eu sou a favor de quem precisa de misericórdia, de quem necessita de compaixão, de quem Nossa Senhora percebe: meu filho, está faltando vinho na vida desses meus filhos e filhas. E Nossa Senhora pede também que a gente assuma com ela essa capacidade de ser missionária e missionário. O Papa Francisco diz uma frase muito importante: ou a igreja é missão, ou então será omissão. Ou o cristão é missão, ou ele será omissão. E missão é exatamente: eu rezo, eu venho à Aparecida, eu participo, eu oro, eu creio, eu sou devoto de Nossa Senhora, não só aqui dentro, não só quando estou rezando, mas eu sou também missionário lá dentro da minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha convivência social, eu sou missionário. E Nossa Senhora nos pede então que nós tenhamos, como seu coração de mãe, um coração capaz de se sensibilizar, de se compadecer e de ajudar. Façam tudo o que meu filho lhes disser. E tudo o que meu filho quer é vida, amor, paz e justiça, igualdade e fraternidade entre todos nós. Assim seja. Amém.